faziam birra quando eram crianças? Oh, meu bem. Faziam? Foram responsáveis pelo meu único choro. Foi? Que eu dei uma palmada no... Pela birra. De birra de jogar as laranjas no chão e mandar pegar, ele não pegou. Agora. Aí eu fui chorar no quarto. O que a gente tem que fazer quando criança faz birra? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso quadro Vida de Mãe. Doutor Marcelo Rebicheiro, bem-vindo mais uma vez, sempre, viu? Aqui também Dora Lorque, que é psicóloga, muito bem-vinda. E olha, acho que esse é um dos momentos importantes, porque desde pequeno que a gente consegue orientar os filhos em relação a birras e comportamentos de uma forma geral. Com certeza, na verdade, assim, a parte comportamental, eu sempre falo, é muito mais fácil você educar do que ter que reeducar. E é um processo, eu brinco, mas é um processo de educação continuada, né? Ou seja, o que você fez hoje, amanhã você vai ter que fazer isso e mais um passo para frente, vai somando. Porque as crianças, elas têm o dom da manipulação com os adultos. E quanto menores, mais habilidosas ainda. Né? Porque assim, a gente tem muita, assim, a gente pega um nenenzinho às vezes de 8, 9 meses e a gente fica com uma pena, tadinho, ele vai chorar. A gente subestima a inteligência E quando deles. chega um molequinho de 3 anos e fala, pai, eu queria te falar uma coisa, eu sei que você não vai deixar. Você deixa, entendeu? Você se derrete. Eu sou pai, então meu filho às vezes vira pra mim e fala, pai, eu sei que a resposta é não, mas eu posso te perguntar? Ele já sabe. Então, o dom da manipulação é uma coisa que é muito infantil. Eles sabem mexer com o adulto. Mas a gente também tem que saber como lidar com essa criança que acaba encontrando esses nichos dos pais, né? Onde pode ir com cada um, porque aí vem a habilidade. Eles não agem da mesma forma com a mãe que agem com o pai. Eles sabem onde cada um é mais pesado ou mais leve, com certeza. Onde ir. Eles sabem, né, aonde atingir cada um. Tanto é que a gente ouve isso um monte, né, no consultório, se é mãe, você sabe. Eles respeitam muito mais o pai do que a mãe. Não é isso? Na minha casa é o contrário. É que o normal, às vezes, é a mãe, porque a mãe é mais boazinha, a mãe fica mais com eles em casa. Então eles sabem aonde que eles conseguem chegar, eles sabem. A mamãe estava falando da tia. A tia eles usam e abusam, né? Porque tia nunca encosta, sempre deixa. Então eles vão mexendo no adulto conforme a necessidade deles. Mas na verdade, eu acho que a criança manipula dependendo do adulto. Ou seja, sabe até onde ir com cada um, né? Um espaço que não, você dá. na verdade, a gente faz um nó. O nó da birra, aquela hora que você não sabe o que fazer, é a hora que pega no ponto fraco do pai. Então, a pessoa de fora fala, nossa, é tão fácil lidar com isso, é só fazer tal coisa. Mas é que pro pai ou pra mãe aquilo pega, e pega na alma. Eu acho que é comum a tudo, né? Sempre que você tem um problema, você tá no meio do problema, a pessoa que está de fora, ela vê aquilo, a solução com muito mais naturalidade. A gente não, então você começa a gritar, você para de pensar direito, né? Então é um momento realmente que tem que, a coisa mais certa é parar, pensar, raciocinar para depois ter atitude. E nós vamos mostrar um vídeo que o Dr. Marcelo Rebicheiro fez na casa da Fabiana, que tem o Pedro, de 3 aninhos, que diz que ele é expert em birras. Volta e a gente vai mostrar. E aí a Dora já vai comentar com a gente também como que cada pai e cada mãe tem que agir pra gente contornar esse problema. Não é difícil, você vai ver. Olha, deixa eu aproveitar e lembrar o seguinte. Quando a gente fala em birra, gente, existem vários níveis de birras também. Sim. Claro que uma criança pequenininha faz a sua birra de acordo com a sua idade. Com certeza. Já o Pedro, que tem 3 anos, tem um nível de birra já um pouco diferente. Mas sempre é bom os pais pontuarem a criança, mesmo que a gente muitas vezes imagine que ela não tenha ainda capacidade de entendimento? Sempre é bom. O que vai variar muito, Kátia, na verdade, é como você vai fazer essa chegada na criança. Mas, por exemplo, vamos falar de uma coisa comum, a hora de pôr um bebê para dormir. Então, ele tem 4, 5 meses, quando a mãe começa a perceber. Então, o que acontece? Coloca no berço, a criança chora. Você tira do berço, ela para. Então, é um tipo de birra. A birra, na verdade, nada mais é do que uma ferramenta que a criança encontra para conseguir aquilo que ela quer. Quer dizer, ela quer ficar com a mãe e fica frustrada de ficar no berço. Então, ela chora para a mãe pegar. E, às vezes, não sei se você lembra, mas será que ela está com alguma dor? Aí você fala, mas você tira ela do berço, o que acontece? Ela para na hora. Então, não é dor, né? Não é uma birra, mas já é um modo de manipular o pai. É um indício dele. É um indício. Então, você vai, com essa idade, a gente já começa. Então, você vai educar o sono. Depois, você vai ter uma outra birra, que é na hora da alimentação. Então, quando você vai pegando os momentos, é bom sempre tentar consertar aquilo. Por quê? Porque a birra ou qualquer alteração comportamental, na verdade, ela acaba virando uma bola de neve. Ela só vai crescendo. E é um bom treino para os pais, porque isso vai até... Vou só te fazer uma pergunta. Sabe quando você quer com o teu marido no cinema, e aí ele quer ver um filme, você quer ver outro, eu não quero... É uma birra. Não deixa de ser. A gente vive fazendo birra, entendeu? A gente vive ridículo, mas é A gente verdade. vive fazendo esse joguinho com um casal, a gente faz com o pai. Hoje eu tenho 40 anos, quando meu pai quer alguma coisa, ô pai, mas vamos... Então essa birra é uma coisa que é constante na nossa vida. Por isso que a gente tem que aprender a lidar desde cedo, né? Com certeza. Vamos ver na casa da Fabiana o que deu com o Pedro? Vamos. Roda aí.
eu sou o Marcelo Rebchede, o pediatra do quadro Vida de Mãe. Hoje a gente veio na casa da Fabi, ver o Pedro, conhecer um caso super bacana que vai interessar para todo mundo. Vamos ver o que está acontecendo? Olá! Oi, Fabi, tudo bem? Bom? Que bom que vocês vieram. Esse é o Rodrigo, mais novo, né? Esse é o Rodrigo. Cadê o Pedro que não veio ver a gente aqui? O Pedro tá lá. Já? Você acha que ele ia vir aqui? Não ia. Vamos ver o que está acontecendo com ele? Vamos lá? Vamos lá. Bom, esse é o Pedro, ele tem 3 anos, é o meu menino birrento. E ele tá tendo, eu tô tendo bastante dificuldade com ele, porque vira e mexe, ele tem uns ataques, eu falo que ele é chiliquento, dá apetite, principalmente em locais públicos, que eu acho que é a pior situação, né? A gente fica constrangido, ele não pode ser contrariado, ele tem acessos de nervos, né? Ele fecha a cara, ele tem a opinião dele, se ele não quer fazer, ele não faz. Pedro, agora a gente vai fazer xixi. Dá licença. Vamos fazer xixi? Vai fazer xixi, Pedro. Vai fazer xixi, vai. Vai. Vai fazer xixi, por favor. Vai. Vai. São situações que realmente eu preciso de uma ajuda. Como lidar, né? Não posso bater, mas e aí? O que eu faço? Eu preciso de ajuda. Hoje não é dia de jogar, hoje é dia de escola. Você esqueceu? Não é mais dia. Ó, eu não vou mais deixar você fazer nada hoje. Sim. Vai fazer xixi. Mas eu quero jogar um pouquinho. Hoje não é dia de jogar, lembra que eu falei pra você? Vai fazer xixi. Agora. Mas não tem que fazer xixi, não tem xixi. Vai, Pedro. Eu tô mandando, Pedro. Sim. Vai fazer agora. Não tem. Você vai gritar? Deixa de manhã, de noite, de dia. Toda criança diz que tudo é seu. É importante que vocês entendam que, assim, na verdade, a birra, né, é uma ferramenta que as crianças têm de manipular os pais ou o cuidador. Por quê? Porque, por exemplo, no videogame, ele tá jogando videogame. E quando você vira e fala assim, ó, não pode mais jogar videogame, vamos tomar banho, e ele começa a se jogar no chão, ele dá todo aquele ataque de birra que as crianças fazem, que não é só o Pedro, a birra é comum a quase 90% das crianças. O que acontece? Eles estão tentando forçar a barra pra gente conseguir, na verdade, pra eles conseguirem o que eles querem. Eles tentam, e a gente fala não. Vai fazer xixi. Jogar. Vamos. Só pode jogar? Não, hoje não é dia de jogo. Então não. Então não vai não o quê? Então o que é importante para todo mundo que está ouvindo a gente em casa é assim, a birra nunca pode ser vencida pela criança, nunca. Por quê? Porque se o Pedro se jogar no chão a primeira vez e demorar 5, 10, 15 minutos e você virar para ele e falar, tá bom, Pedro, vai jogar teu videogame, ele venceu a batalha. E aí ele descobre o quê? Ele descobre que no choro, no grito, ele vai ganhar as coisas. Então, você tentar consertar a birra da criança é complicado. É muito mais fácil, a gente sempre fala, na verdade, tentar com que a coisa não aconteça. Ou seja, no processo de educação é onde a gente vai mexer. Então, por exemplo, impor regras. O limite, na verdade, gente, é dar um contorno para a criança. Isso é super importante, para que ela saiba até onde ela pode ir, até onde ela não pode, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Então, assim, para resolver questões de birra, os pais têm que ter muita paciência e tem que começar a ser muito firme. Vai ficar de bico? Então vai. Ó, então chega de videogame. Não quero. Então senta direito. Não, hoje não é dia de videogame, né? Então, pai e mãe tem que combinar exatamente o que eles vão fazer. Eles não podem se desesperar na frente da criança, falar coisas contrárias, porque daí a criança percebe que os pais estão frágeis e ela vai testar de novo. Então, assim, muita calma, converse com a criança, explique antes a situação e aí estabeleça a regra. E faça com que a regra seja cumprida. Ó, vou pôr você de castigo, Pedro. Vem aqui. Eu vou botar você de castigo. Pôr de castigo. A gente não coloca mais as crianças de castigo. O castigo é uma palavra em desuso na pediatria. Então, o que a gente fala? Vamos pôr para pensar.
mas Marcelo, eu ponho para pensar quanto tempo? Por exemplo, o Pedro tem 3 anos. Eu ponho para pensar 10, 15 minutos? Não. O pôr para pensar é proporcional à idade. Então, Pedro tem 3 anos, a gente põe 3 minutos para pensar. O que pro Pedro é uma eternidade. Você vai ficar aqui, você vai pensar. Pode ficar aí. Você vai ficar aqui, aqui. Você vai sentar aqui, ó, e você vai pensar na vida. Pode sentar. Pode ficar aí. Sentado, eu falei sentado. Sentado. Pedro, eu falei sentado. Sentado. Você vai me obedecer? Você vai me obedecer? Então fica quietinho. Você vai me obedecer? Então abaixa a mão. Abaixa a mão. Então agora chega. Tá? Tira a mão. Vamos. Vamos bonitinho. Bonitinho, nós vamos. Na cabeça, Torre de Babel, como pode haver um rio? Então é uma hora que a gente vai conversar. Então, depois da birra, depois do pôr pra pensar, depois de todo aquele problema, é hora da gente fazer o que tá acontecendo agora. Então coloca-se o Pedro no colo e fala o que aconteceu. Ó, o Rodrigo querendo aparecer aqui com a gente. Ó, o Rodrigo querendo aparecer aqui com a gente. Né, Rodrigo? Então a gente coloca pra... Então você tem que conversar hoje com o Pedro, amanhã com o Rodrigo, mas depois do auge, depois do momento da birra. Depois que a birra aconteceu, a gente senta, é essa hora que eles vão entender. Antes eles não entendem. Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos lá tomar banho? Vamos. Vamos. Vamos tomar banho sim. Para de gritar. Vamos, agora é hora de tomar banho. Vamos tomar banho? Para com isso. Pedro. Bom, a gente viu que o Pedro tá com um pouquinho de dificuldade também na hora do banho, né? Então, assim, não quer entrar pro banho e depois que entra não quer sair. Então, isso acontece muito com as crianças pequenas. Eles não querem entrar pro banho porque eles não querem parar o que eles estão fazendo para ir pro banheiro, começar todo um ritual que tem que ser feito, né? E tem coisas a serem seguidas. Então, a princípio, parece ser muito chato. Mas quando tá lá, começa a brincar com a água, né? Normalmente as mães têm que distrair um pouquinho também, então leva um brinquedinho, leva alguma coisa pra deixar a criança mais à vontade no banho e aí eles acabam gostando, curtindo e não querem mais sair. Ele não quer tomar banho na hora que eu quero que ele tome banho. Ele às vezes não quer jantar ou almoçar, eu tenho que brigar. Faça-se, ó, faça-se, ó, alface, afinal. Faça-se o nosso almoço. Nos primeiros anos de vida, a família vai ter um papel muito importante na orientação de hábitos alimentares para os seus filhos. Por isso é importante que a mãe oferte vários tipos de alimento para essa criança poder criar bons hábitos alimentares e também o paladar. Então, se a criança não gosta de cenoura na forma de salada, o ideal é a mãe ofertar na forma de soufflé, na forma de um suco ou preparando uma torta. Bom, como a gente conseguiu ver aqui com a Fabi e com o Pedro, o caso, na verdade, é um caso de birra, que é muito comum, como a gente conversou, em quase 90% das crianças apresentam. Então é importante que todo mundo entenda que esse é um processo que os pais precisam, sempre ser cabeça, tem que educar as crianças, tem que ter tempo e paciência. E a gente vai aproveitar aí tudo que ele disse e tentar colocar isso em prática e ver se a gente tem algum resultado, né? Porque realmente esses problemas de birra são muito chatos e o que a gente puder pegar de coisas construtivas pra gente poder melhorar, a gente tem que fazer. Não deixe nunca seu filho sozinho, sem proteção. Castigos não fazem ninguém mais bonzinho, não fazem não. Um beijinho pra Fabiana, mãe do Pedro, pro Pedrinho também, um beijo, Júlio. Viu, Pedrinho? Você foi muito bonzinho no final. E é uma gracinha, eu, o Rodrigo, os dois são uma gracinha. Né? Que faz parte, não adianta, esse processo é um processo que todo mundo passa. Mas só que eu vejo o seguinte, essa mãe, ela entra muito em briga direta com o filho. Ela não conversa com ele. Em nenhum momento ela baixou na altura dele pra falar com ele, não acolheu. Então vai ficando uma briga. Assim, um contra o outro, entendeu? Não teve um negócio de pegar no colo e falar, vamos, meu filho, Então o certo seria ajoelhar na altura da criança, na altura dos olhos e conversar com ele. Você garantir que ele fale, você pode pôr no colo, tanto faz, mas não uma coisa assim meio que você é tão maior que ele que já
já predispõe uma briga de tamanho, sabe? Então, se ela pegasse ali a criança no colo e falasse, vamos tomar banho sim, vai ser legal, mudava o espírito. Vamos Levava pegar aquele pro bicho, banho. aquele bonequinho que você gosta. Isso eu acho legal, porque às vezes, na verdade, eu me ponho até na posição de pai, às vezes quando você vai conversar realmente com a criança não quer ouvir, eu falo, fica tudo preto, ela não quer ouvir. Mas a criança, a gente tem uma coisa que chama mundo lúdico, as crianças são, entre aspas, bobinhas. Então, em vez de ficar batendo boca com a criança, na hora de comer, na hora de tomar banho, às vezes a gente pega a criança e pega um brinquedinho, ou então, por exemplo, tomar banho, ninguém quer tomar banho. Fala, vamos escolher os brinquedos Vamos escolher o juntos. brinquedo, aí pega no colo, leva pra escolher 2, 3 brinquedos, e aí eu vejo isso muito no consultório, às vezes o que acontece? No consultório eu quero tirar a roupa pra examinar, e a criança não deixa. Eu falo, deixa. Eu começo a escutar e começo a conversar com a criança, não, e o Buzz, e o Woody? Aí você vai tirando a roupa, a criança nem lembra, e de repente quando ela olha, ela tá sem roupa. Então, dar um tempo para a criança, eu acho que é importante. As crianças, a gente consegue, vamos falar, engambelar uma criança, óbvio, dependendo da idade. O Pedro está numa idade de 3 anos, que eu acho que é uma idade viável isso. Mas realmente, o conversar direto, a gente orienta, mas é muito difícil, Mas sabe, às olha, vezes. nesse vídeo mesmo, a mãe manda ele fazer xixi e ele fala, não tem xixi. Ué, às vezes a criança não quer. Então, nós também não ouvimos. Então, não é só que a criança não ouve a gente. Às vezes, a gente quer impor a nossa vontade e não ouve. Não adianta, querendo ou não, essa relação dos pais com a criança, assim, uma criança birrenta, é engraçado que os pais têm que enxergar que muitas das birras que a criança faz, depende se eles pararem, vão falar, são reações que os pais têm. Então, são pais birrentos que têm filhos como eles, não ao são? contrário. Eu estudei bastante birra por causa da odontologia. Eu fiz uma tese sobre isso. Então é o seguinte, se o pai grita muito em casa, aí a criança aprende a gritar também. Se a mãe toda vez que fica brava tem dor de cabeça, a criança aprende que brava é igual a estou doente. Então, na hora que a criança fica brava, ela repete aquele comportamento dos pais que os pais não gostam. Quando eles veem esse comportamento que eles odeiam neles, refletido na criança, eles perdem o controle. Que é o ato de bater. Sim, porque é o espelho, né? É o espelho. Que é o ato de bater. Então, por exemplo, por que hoje a gente proíbe? Primeiro que a gente proíbe bater na criança, porque a gente sabe que tanto a agressão física quanto verbal não vai trazer benefício nenhum. Mas como que você pode falar, Kátia, pro teu filho, não bate, se a primeira reação que você tem quando ele coloca a mão no negócio é dar um tapa? Então, assim, as crianças são reflexo da gente. O que a gente faz, eles copiam. A gente assistia o vídeo que você fez na casa da Fabiana e a Dora, a gente comentava o seguinte, o quanto que muitas vezes os pais não dão limites para os filhos, porque dá trabalho. Eu comentei de um restaurante, criança correndo para lá e para cá, e os pais, na boa, que bom, pelo menos me vi livre deles. Então, mas eu acho que tem os dois lados. Nesse vídeo, assim, pra mim era muito claro que essa mãe trabalhava fora. Até perguntei pra você, né, Marcelo? Então, porque às vezes as crianças ficam fazendo coisas erradas porque é a única hora de ter a atenção dos pais. Os pais não dão atenção em hora nenhuma. Quando ela começa a correr, eles dão atenção. Por isso que eu tô falando, às vezes esses 5 minutos que você perde conversando com ela, pondo no colo... Ganha, na verdade. Né? E tem algumas coisas importantes, na verdade, que é assim, primeiro que hoje, por a gente trabalhar muito, eu trabalho muito, minha mulher, às vezes a gente é muito permissivo, porque eu fico tão pouco com eles, não vou chegar em casa e dar bronca. Mas é carência dos filhos? De dos pais. Às vezes então, carência dos pais. Não, mas dos filhos, eu digo porque querem. Os pais ficam se sentindo culpados e eles cedem. Sim, os pais cedem, mas as crianças chamam atenção. Sim, carência, digo, de chamar atenção? Não, você acha ao contrário. A criança chama atenção. Conforme a gente reage, aquele comportamento vai ficar pior ou melhor. A gente fica o tempo inteiro longe, a gente fica com saudade dos filhos, a gente quer agradar. A criança, você acha que tá na boa, não dela? Você, tudo bem, isso faz parte da rotina. A criança depende de como você reage. Ela pode tentar insistir um pouco, mas se você for firme, aquilo extingue em 2 minutos. Não alimenta então, aquilo. É mais a postura, tem mais a ver com a gente, com o que nós adultos achamos e sentimos daquela situação. Menos de como a criança reage. E o que eu acho que é muito importante os pais entenderem, assim, por mais que a gente trabalhe hoje, então assim, chegou em casa, os filhos estão dormindo, os filhos estão acordados, senta com essas crianças, eles não são, a gente não precisa ficar brincando 1 hora com eles. A gente precisa, na verdade, da quantidade de tempo. Mas depois que eles crescerem, você vai falar, eu podia ter brincado mais 2 horas, que seria mais agradável ainda. Que fique 10 minutos, mas que fique sem tablet, que fique sem smartphone, brinca com eles. A gente acha que a gente tá numa situação chata e desagradável. Depois a gente vê que muitas vezes a gente é tão duro, na hora que não precisava ser duro, que você podia curtir aquela hora e pronto. Sem ficar olhando no relógio, só 1 hora, falta 10 minutos. Mas é que às vezes, Kátia, a gente tá cansado, que a gente já vem de 10 horas de a gente trabalho. cansado, o limiar tudo fica muito curto, então a gente não tem paciência, a gente não tem tempo. Mas também assim, eu acho que tudo, né, existem momentos. Então, por exemplo, o que é muito comum
meu filho tá no shopping fazendo um ataque de birra dentro de uma loja, o que que eu faço? Então assim, é importante os pais entenderem que na hora que a cena tá acontecendo, você vai conversar, você vai chamar atenção naquele momento. Não adianta você virar pra criança e falar assim, quando chegar em casa a gente vai conversar. Sabe aquele chinelo? Entendeu? Tem que ser pontual, tem que conversar. E uma coisa que incomoda muito os pais é assim, mas como que eu vou chamar atenção no shopping com 40 pessoas ao redor? Gente, as 40 pessoas ao redor chamaram a atenção dos filhos, e se não chamaram, me desculpem, mas erraram. Então assim, eu acho que cada pai, cada mãe é responsável pela educação do seu filho. Então, o que ele achar que é pertinente nesse momento, ele vai fazer, independente de quem tá vendo. Nunca usando agressões, tá? Isso é uma coisa, independente de lei da palmada ou não palmada, não faz parte. Né? Mas olha, tem que conversar. Uma criança não vai chegar numa loja e vai ter uma birra do nada. Ela vai aprendendo que quando ela berra, os pais cedem. E depois, quando chega na adolescência, pior. De sempre começar. Então, por exemplo, a birra mais clássica que tem é aquela criança que entra numa loja de brinquedo e começa a berrar e o pai dá. O que vai acontecer? Ele vai berrar na primeira vez, ele vai berrar na segunda vez, porque ele descobriu que no berro ele vai ganhar. Mas é o problema do pai. É do pai. Então, na primeira vez... Deu o brinquedo pra calar a criança. Ele fez o gatilho, ele fez o gatilho. Então, na primeira vez, se ele achar que não tem que dar, ele vai sentar com a criança, ele vai explicar, o papai tá sem dinheiro, tudo. Por quê? Porque pra criança, a exceção vira uma regra. Então, olha, a gente tá sem dinheiro, a gente não vai comprar esse brinquedo. De repente, ele começa a ter um ataque, o pai vai lá e dá o brinquedo... Ele aprendeu que esse é o jeito de conseguir. E ele tá errado? Não, que nem minha mãe fala, minha mãe sempre fala essa frase, é descobrir o caminho das pedras. Então ele descobriu que é assim, então a relação... E para cada filho pode ser um caminho das pedras diferente. Com certeza. E para cada pai. Também. Porque tem criança que chora e o pai cede, tem criança que berra, o pai cede, tem criança que se joga no chão, o pai cede. Então quando chega lá no shopping, já passou por 80 coisas. Porque eu acho que é muito vamos começar a botar agora. E eu acho que aquilo que a gente fala aqui, a gente tem que pensar bem no que a gente promete que vai fazer, porque a gente tem que fazer. Se você prometeu, você tem que cumprir. No sentido de, eu acho. Nós não vamos comprar o brinquedo porque pode estar sem dinheiro. Mamãe está sem dinheiro, não vamos comprar. Se está sem dinheiro, não vai comprar. Não é porque a criança vai gritar, vai correr, ou então, eu vou ficar bem bonzinho, porque aí na volta você compra. E sabe que é muito importante isso que você falou? Que assim, sabe aquela frase que falava antigamente, pai e mãe educam, os avós deseducam? Isso hoje mudou. Eu sempre falo aqui com você que, na verdade, hoje a gente tem um pool de pessoas que cuidam dessa criança. Então, é pai, é mãe, você tem um avô, você tem avó, você tem cuidador. Então, o processo educacional não para... Estamos falando de processo educacional de comportamento, de alimentação, de tudo, não para só no pai e na mãe. Por quê? Porque essa criança, por exemplo, o brinquedo você não vai dar. Mas ela sabe que se for com o avô, ela dá um xerique, o avô dá. Então, assim, os pais impõem algumas regras que é super importante que quem fique com essa criança cuide e respeite essas regras. Por quê? Porque hoje eles acham bonitinho isso. Amanhã uma criança mal educada, depois fica um adolescente problemático. Então, as regras impostas pelos pais, passam por babá, passam pelas avós, passam por todo mundo que cuida dessa criança em algum momento. Então, o processo educacional não é só responsabilidade de pai e mãe. Óbvio que a gente é o cabeça da situação, mas existe toda uma pirâmide para baixo que tem que ser respeitada. Continuidade, né? Mas eu acho que a avó tem que deseducar. Marcela, eu discordo de você. Eu acho que assim... A avó tem que deseducar? A coisa que eu vejo que mais salva os adolescentes e os adultos são aqueles avós que acharam que a criança era o máximo. Mas acho que tudo com limite, né? Mas é que os pais têm como obrigação pôr os limites, falar que não pode, tem que estudar, olha sua nota, tenta mais. E os avós falam, ai, que maravilha, como você fez? E eu acho que isso é precioso. Eu acho que essa magia dos avós é importante. É uma fuga para adolescente, muitas vezes. Fuga não. Fuga assim de, sei que nele ele vai falar até que eu tô errado, mas sim aquela pressão que pai e mãe têm. Fuga de carinho, eu sei que ali é um lugar que eu vou ter carinho. Não, é que alguém achar que você faz as coisas certas é uma coisa que te alimenta para que você tente. Porque o grande desafio da vida é que a gente tem que tentar várias vezes várias coisas. Sim, criança também. Mas a diferença hoje, Dora, que eu enxergo é assim, o que acontece? Antigamente, você tinha uma avó que via no final de semana, então ela não pode comer chocolate, eu sempre cansei de falar que na minha época eu não podia tomar refrigerante, minha mãe não deixava eu comer miolo de pão só porque estragava. Então eu ia na casa da minha avó, ela pegava um refrigerante, famoso, preto, e fazia trenzinhos de miolo de pão com manteiga pra mim. Era uma maravilha. Minha avó morava a gente não ia matar, só que era uma vez na semana. Hoje você tem uma avó que pega as crianças todas as tardes. Então essa avó, ela tem um papel hoje diferente nesse sentido, diferente do que era. Então você não pode, por exemplo, dar o chocolate que você daria no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque essa criança vai atrapalhar a alimentação. Mas então, é a frequência de convívio. Mas é muito comum essa frequência de convívio nos últimos anos, pela mãe trabalhar demais, por exemplo, como é o caso da Fabiana, com o caso da minha mulher, a Camila, meus pais pegam meus filhos, meus sogros pegam meus filhos. Então assim,
essa convivência com os avós tem aumentado cada vez mais por necessidade de uma dinâmica familiar diferente. Aí tem que dar continuidade. Então eu acho que porque senão vira muita bagunça. É óbvio que... É mais ou menos o que acontece com pais separados. Tem a casa do papai e a casa da mamãe. Cada casa tem sua regra, mas cada um, o ex-casal, e agora ainda casal em relação ao filho, eles têm que se entender. Não adianta cada um querer fazer mais coisa que a criança quer. Né? Em quantos a gente consegue isso? Ou mesmo de avó. Mas é que o casal separado é muito difícil. É o ideal de vida, né? O casal separado eu acho que em particular é muito difícil, porque querendo ou não, rola uma competição de vai gostar mais de mim, vai gostar mais dele. É uma relação diferenciada. Mas os avós têm um bem comum. Então assim, tem os filhos, tem os netos, então tem esse bem comum. Por isso, por estar tão presente hoje na vida, estamos falando de avó, mas assim, não é só a avó. Imagina aquela criança que não tem avó, mas que fica todas as tardes com uma babá. Então a babá, ela entra na regra que o pai impõe, porque não adianta deixar dormir à tarde, se o pai falou que não é para dormir. Então, só que é muito mais fácil você dar uma ordem para uma babá do que para seus pais. Com certeza. É mais difícil. Numa encrenca de família. E ainda você corre o risco de você corre o risco. Você corre o risco, às vezes, de ouvir de uma mãe falar assim, tô quebrando teu galho aqui, entendeu? Você vai me dar bronca quantas vezes? A babá não, a babá... Eu já te eduquei, olha como você é ótimo. Eu escuto muito isso, né? Eu sei educar. Eu escuto muito isso. Mas por isso que é bom espaços como esse, pra gente poder aprender a, primeiro, enxergar a situação do tamanho que ela é e não superdimensionar também. Claro. E ver, gente, que tudo é um grande treino nessa vida. Ora a gente acerta, ora a gente erra. O mais importante é que a gente saiba que a gente está tentando. E mantenha a calma, Kátia, é isso que você falou, de crescer a situação. Tudo cresce quando começa a berrar para um lado, um berra para um lado, outro grita. Senta, conversa. Né? Não dá para conversar? Vira as costas e conversa depois de 5 minutos. Até, deixa eu mostrar aqui o livro da Dora, Como Educar Sem Usar a Violência, o prefácio da Ruth Rocha. Adoro Ruth Rocha. Sou coautora dela em alguns livros. Muito legal. Os livros dela, meus filhos cresceram lendo Ruth Rocha. E a gente contando à noite historinhas, Como Educar Sem Usar a Violência. E este que é a indicação também do Dr. Marcelo Ribichetti, como falar para seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. Esses 2 livros a gente vai sortear para vocês. Daqui a pouquinho eu vou dizer como vocês têm que fazer para participar. E esses 2 até o final da tarde podem ser seus. Queria agradecer mais uma vez, sempre. Obrigado, Kátia. É um prazer aqui, viu, doutor Marcelo? Obrigado. Acessar o site do Dr. Marcelo Ribichetti para conhecer um pouco mais do trabalho dele. www.pediatriaemfoco.com.br. Dora Locha, espero mais vezes. Foi um prazer ter você aqui, viu? Eu gostei muito de ter vindo também. Espero que você volte outras milhares. Obrigada, viu? Olha, e eduque seu filho direitinho, porque ele ainda é criança, né? Daqui a pouco na adolescência, aí sim você vai ver o quanto que tudo que você fez desde quando era pequenininho vai fazer diferença. É o controle.